Oi, não tem problema, Rodrigo. Eu vou passar uma continuação da última aula que eu estava dando aviso pro pessoal sobre a avaliação dos artigos, né? Dos artigos, não, dos arquivos, sobre a avaliação, que eu falei também da primeira aula. Então é rapidinho. É sobre isso daqui, ó, que eu estava falando que tem duas avaliações nessa disciplina aqui que são sobre dois projetos, que é sobre esse projeto um e o projeto 2. Que o projeto um é entrega via Moodle, é entrega no e-mail dos. É que via Moodle também é no e-mail, vai cair no e-mail aqui, seria a entrega pela, pelo Moodle aqui, a entrega aqui via o Messenger aqui do Moodle, pelas mensagens aqui do Moodle dessas avaliações, que é a mesma coisa que enviar via e-mail, quer dizer, cai no meu e-mail lá do da UTFPR, esse e-mail aqui também é a mesma coisa que enviar aqui pelo Moodle. Aí é entregar esses arquivos aqui, ó, que são 6 arquivos aqui do projeto um e 3 arquivos do projeto 2, referentes a uma avaliação e a segunda avaliação. Então, 6 da primeira avaliação e 3 da segunda avaliação, esses arquivos aqui. Os 6 do projeto um, 6 arquivos do projeto um, eles estão aqui, ó, na aula 2, que são esses arquivos aqui. Aula 2, parte 7, a calculadora digital básica em VHDL. Esse daqui, então é 2, esse daqui, ó, 3, 4, 5 e 6. Essa ordem aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Não. É 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui, não esse. Esse é igual a esse. Então, 2, 3, 4, 5. 5 e 6 estão juntos aqui. Aí é. Esse arquivo aqui. Só que tem uma coisa, tem que verificar esses arquivos aqui passo a passo, essas atividades assíncronas, porque esse arquivo aqui, ele chama, eles já estão prontos aqui, mas esse arquivo aqui, ele chama esse arquivo de dentro dele. Esse arquivo aqui ele chama esse arquivo de dentro dele, e esse aqui vai chamar esse arquivo de dentro dele, e esse arquivo aqui ele também chama esses aqui de dentro dele. Tem 2 arquivos aqui dentro, né? 2 circuitos dentro dele. Então esse daqui seria um circuito principal, e dentro desse circuito ele tem esse circuito aqui. E dentro desse circuito ele tem esse daqui, e dentro dele ele tem esse e esse daqui. Então seriam equivalentes, né? Esses circuitos aqui. Ah não, aqui seriam 5 arquivos, né? 2, 3, 4, 5. O outro arquivo é um arquivo de configuração. É o arquivo UCF, que é obtido no site do fabricante. Aqui ele explica aqui o site do fabricante do kit de desenvolvimento. É esse que ele fala, o arquivo UCF, é o arquivo de configuração do FPGA, que é o arquivo de pinagem do FPGA. É que esse arquivo de pinagem você utiliza para configurar a pinagem do FPGA, né? Porque a plaquinha do FPGA que a gente utiliza, ela tem um monte de pino do FPGA, mas não são todos eles que a gente vai utilizar, são só alguns.
Então os que a gente não utiliza, a gente configura por FPGA, a gente não configura por FPGA, a gente configura só os que a gente vai utilizar e coloca nesse código aqui. Nesse código aqui, ó, no último código do FPGA, os que a gente vai utilizar para ele na placa. Aí tá lá. E esses 3 arquivos aqui, eles estão para cá na na aula 6, quer dizer, do microprocessador Microblaze. São esses 3 arquivos aqui, ó. Calculadora C, NumDispC e bcd.seg. E é a mesma coisa, eles estão em linguagem C. Em linguagem C também tem uma função principal em linguagem C, um programa principal, que é esse daqui, calculadora.c. Aí é o intmain. É isso mesmo, parte 7 seria o main praticamente. Aqui, ó, que é esse calculadora C. Aqui o int main, daí ele vai chamar aqui o numdisp. Aqui, ó, aí esse numdisp chama de dentro dele o bcd-seg, que é o decodificador BCD 7 segmentos, é isso mesmo. Esse calculadora C chama o numdisp, chama o BCD7. Você deve ter mexido com, ou mexe com linguagem C, deve manjar já. Esse teste C, daí tá aqui porque ele é utilizado para teste das funções que são do próprio Microblaze. Isso daqui ele cria já automaticamente no ISE Design Suite, esse teste C aqui. Então essas daqui são próprias da Xilinx. Daí esse daqui, quando vocês forem mexer, ele vai criar automaticamente, aqui está explicado nessas atividades síncronas, ele vai criar automaticamente para o microprocessador, para o Microblaze, ele vai criar automaticamente as bibliotecas, esses header files aqui e as bibliotecas próprias para a programação do Microblaze. Então, como é um microprocessador que ele vai poder criar esse circuito digital para esse microprocessador em VHDL ou em Verilog. Então ele cria o circuito digital para o microprocessador. Aí ele tem que criar as bibliotecas em linguagem C e os header files, que são esses daqui, para a linguagem C e para os drivers daí, para os periféricos, para esse microprocessador, para você programar ele em linguagem Assembly, linguagem C e linguagem C++ para ele. E para isso daí ele faz isso automaticamente também, através do ISE e de outras ferramentas também de software no ISE Design Suite. Quando você baixar o ISE Design Suite, ele baixa essas ferramentas também. Uma delas é o Xilinx SDK, que ele chama. Essa ferramenta de software é baseada no Eclipse. O Eclipse, para quem conhece já, ele é uma ferramenta open source e que a Xilinx ela adaptou ela com plugin para programar esse Microblaze. Eles criaram o Microblaze, então eles fizeram já e modificaram o Eclipse com plugin para programar o Microblaze. Então ele cria isso já automaticamente através do ISE Design Suite para que ele possa ser programado daí em linguagem C, linguagem C++, então para isso ele já desenvolve automaticamente. E com isso também ele vai criar um monte de arquivos de configuração, um monte de biblioteca, um monte de subdiretório também só para ferramenta de desenvolvimento de software. E vai criar outros subdiretórios também para projeto de desenvolvimento de software, de plataforma de hardware para software também do Microblaze. Só para a parte de microprocessador aí é um monte de coisa também que ele vai criar. E se for criado para configuração de microprocessador, aqui tem um monte de coisa. Porque você pode criar ele em dual core, quad core, dependendo da capacidade do FPGA que a gente utiliza.
Se você mudar o FPGA, daí já vai mudar daí o suporte ao microprocessador, então cria um monte de possibilidades que você pode fazer em relação a plataforma computacional em que você vai se basear. Você pode ter base também como é mostrado aqui. Também eu acho que eu vou mostrar aqui na configuração do Microblaze. Eu acho que deve estar aqui na parte 1, se eu não me engano, deve ser mostrado ali, não, na parte 2 deve ser mostrado ali que ele pode inclusive fornecer suporte a alguns sistemas operacionais básicos, como o MicroLinux. Aí o sistema operacional que a gente utiliza aqui é básico dele mesmo, é um bem básico ali que é da própria Xilinx, que ele tem que ter daí, né? Tem que ter uma BIOS básica ali, por quê? Porque ele tem que ter um suporte pelo menos para acessar os pinos do FPGA. Ou seja, a gente tem um hardware básico que seria o FPGA, no qual vai ser implementado o microprocessador. Daí a gente vai ter também um hardware, ou seja, os periféricos básicos que são, por exemplo, temporizadores. A gente pode colocar já no hardware do FPGA e implementar nele temporizador. Temporizador de tempo fixo ou de tempo programável. Aí se você coloca temporizador, você pode colocar interrupção. Você tem que colocar interrupção para o temporizador. Porque daí via software você não consegue implementar tempo real, né? A contagem do tempo real. Então você tem que pegar e colocar interrupção obrigatoriamente para o temporizador. E aí você consegue colocar também interrupções para periféricos externos, que você vai colocar ligados aos pinos do FPGA, como a gente tem no kit de desenvolvimento que a gente utiliza, que é da Diginet, outro fabricante terceirizado que é da National Instruments, outro fabricante terceirizado pela Xilinx. Então a gente utiliza essa placa da Diginet. Então tem periféricos nessa plaquinha também, a gente pode colocar para esses periféricos também interrupções deles, né? Pode configurar para esse Microblaze, pode colocar maior ênfase para processamento paralelo nele e assim por diante. Então tem uma série de possibilidades que a gente pode colocar nele. Então uma série diversificada aí de configurações que nós podemos colocar de acordo com a gente. E por outro lado também a gente pode criar do zero uma arquitetura de processamento personalizada. Então a gente pode chegar lá e colocar o nome lá, por exemplo, arquitetura Chiesi de processamento, né? Para passar do zero daí, né? Como alguns fabricantes fazem para arquitetura de processamento. É por isso que eu coloquei ali que na avaliação, para entregar aqui somente esses arquivos aqui, ó, 6 arquivos para o projeto 1, que seriam 5 arquivos fonte em VHDL, que tem a terminação VHD ou VHDL, e um CF, que é de configuração da pinagem do FPGA. E para o projeto 2, aqueles 3 arquivos ali em linguagem C, que são esses 3 arquivinhos aqui, né? O principal da calculadora, que chama esse daqui, que vai chamar esse daqui para varredura do display, que chama esse daqui, que é para o decodificador BCD 7 segmentos. E para o projeto 1, seriam esses 5 arquivos aqui, código fonte. Esse daqui, que é da calculadora, é o principal, né? Daí do circuito principal, chama esse, que é para exibir o número 4 dígitos decimais. Daí esse daqui você entra com o número, daí ele mostra, você entra com 2 números, daí pelas chaves, ele mostra esses 2 números, você entra com a operação também, ele mostra o resultado. Aí ele vai chamar esse que é para varredura dos displays de 7 segmentos, para exibição, que daí ele chama esse daqui para o temporizador, que é para varredura e exibição, e esse daqui também, que é para o decodificador BCD, né, que é para cada display ali que você tem. E aí o outro
também que vai incluir é para pinagem, né? Que é a configuração do FPGA, isso do projeto 1. Aí eu coloquei isso porque, como ele faz muita coisa automaticamente, o ISE Design Suite, como está dito aqui, é uma ferramenta de EDA, né? E ferramenta de EDA é Electronic Design Automation. Electronic Design Automation quer dizer que é a automação do design eletrônico. Então ele automatiza muitas tarefas para o design eletrônico, que é a elaboração do circuito eletrônico. Essa automação, então, quer dizer que ele vai criar muita coisa automaticamente. Então ele criando muita coisa, quer dizer que tem muita coisa ali que ele, muito arquivo que ele vai gerar, e são arquivos de configuração do próprio projeto que vai estar num diretório. Então ele é baseado em uma ferramenta, um ambiente de desenvolvimento integrado, que geralmente eles designam um diretório e concentram todo o projeto da sua aplicação em um diretório e deixam tudo dentro desse diretório ali, para facilitar o desenvolvimento da sua aplicação. Então tudo que ele vai criando automaticamente vai colocando nesse diretório. Então vai gerar um monte de subdiretório, um monte de arquivo, vai colocando lá. Vai criando outros arquivos de configuração do seu projeto, da sua aplicação, um monte de subdiretório também, um monte de relatório, report, um monte de arquivo de suporte, um monte de arquivo de XML, um monte de arquivo de HTML também, e vai colocando tudo ali. E aí disso daí também gera um monte de lixaiada que a gente às vezes não utiliza e não sabe também muitas vezes o porquê que é utilizado, ou ele gera para outras ferramentas também que futuramente você não vai colocar. Então isso daí não precisa me enviar daí via e-mail, que às vezes o pessoal pega e me envia o diretório inteiro do projeto e acaba me enviando um monte de coisa lá, um monte de arquivo que não é necessário. Então só me é necessário enviar os arquivos mesmo que importam, os fontes de configuração do projeto, que eu pego depois e coloco no ISE que eu tenho aqui e coloco para rodar. Porque se o pessoal não conseguir rodar, o grupo daí não conseguir rodar, eles me mandam, daí eu rodo para verificar os erros. Daí eu conseguindo verificar os erros aqui e corrigido, eu já mando de volta com a correção para verificar o que é, já com a correção para verificar o erro, né? E em relação aos arquivos do código-fonte em linguagem C também é a mesma coisa. Para verificar o erro que aconteceu, verificar também erro em relação ao código de compilação, biblioteca que foi gerada em tempo real também, e assim por diante. O erro no código também, sintaxe, que ocorreram, configuração na geração em building, né? Em construção das bibliotecas, header files, configuração do projeto, configuração de plataforma de hardware ou dos arquivos, né? Sempre ocorrem alguns erros parecidos com alguma coisa assim. Isso é bom porque esses ambientes de automação são utilizados também porque aqui eu passo mais para o pessoal da engenharia eletrônica porque é mais a área deles e é mais voltada também à formação deles, né? Mas para essa área aí, e também para engenharia da computação, às vezes ciência da computação, engenharia de software,
Se bem que para o Brasil não existe a engenharia de software, né? Não há engenheiro de software. Não há formação em engenharia de software específica, né? Não há engenharia de software. Mas, por exemplo, aqui a aplicação disso daí, de ferramentas de EDA, Electronic Design Automation, automação de design eletrônico, por exemplo. Tá aqui, ó, do programa Chips. Chips é uma empresa de design de circuito integrado. Então, ASIC Design, ASIC quer dizer Application Specific Integrated Circuit, ou circuito integrado de aplicação específica. Então, o design de ASIC quer dizer design de circuito integrado. Então, a Chips é uma empresa que faz design de circuito integrado. Então, eles utilizam o quê? Utilizam principalmente ferramenta de EDA. Tá aqui, ó. Ferramentas de EDA, Electronic Design Automation. Daí eles estão oferecendo um curso aqui, através desse instituto aqui, Eldorado, estão procurando gente aí, ou mão de obra interessada aí para fazer esse curso e vão procurar candidatos aí para trabalhar com eles lá. Só que esse daqui é para design de circuito analógico, que eles estão falando aqui, que tem, mas pelo jeito eles têm a ver também com FPGA, porque FPGA também tem a parte de circuito mistos. Mas daqui eu não sei, eles não estão falando aqui qual é a ferramenta de EDA aqui que eles estão utilizando. Mas tá aqui, deve ser provavelmente uma ferramenta parecida mais com o PSpice. Daí não é muito parecida aí com o ISE, né? Mais voltada para PSpice, mas quer dizer, muito parecida com o ISE não. Tem a ver com o diagrama esquemático também, com alguma linguagem similar a VHDL voltada para eletrônica analógica, né? Aí, então tem uma área específica para isso daí. Volte e meia eles procuram gente, sempre estão procurando gente aí para essas áreas aí de design de circuito integrado. Esse é no Brasil, inclusive no Brasil, né? No exterior é maior ainda. Aí, ó, até 24 de março. Aí esse eu procuro divulgar principalmente para o pessoal da eletrônica, mas infelizmente para quem tá os egressos aí dos cursos, né? Quem tiver interesse aí. Tem outras vagas também aqui no Brasil, inclusive. Esse tem até bolsa. Aí o perguntaram na outra turma lá qual era a data de entrega para o primeiro projeto. Daí tava para 5 de abril, mas tem até a segunda chamada.
Só que tem a segunda chamada que a gente tem que oferecer. Aqui, ó, 5 de abril. Só que existe a segunda chamada que a gente tem que oferecer. Então fica estendido até 25 de maio para entrega. Ok? Mais alguma dúvida? Então, bom final de semana para você. Se houver alguma dúvida, pode me contatar via e-mail ou permanência.